no livro de Levítico, no capítulo 8, a partir do versículo 1. Enquanto você identifica na sua Bíblia Levítico capítulo 8, nós estamos aqui em mais um domingo com um número resumidíssimo de irmãos, mas cumprindo o nosso papel de adoradores e de ministros da palavra de Deus, trazendo para o seu coração uma palavra de esperança, de paz e de misericórdia da parte de Deus. Como os irmãos sabem, nós estamos aí numa convocação de 21 dias de jejum, de consagração, de oração, fazendo a ceia do Senhor em família, adorando em família. E esses 21 dias são focados em 3 assuntos principais: arrependimento, consagração e adoração. Nós já passamos os 7 primeiros dias, primeira semana, focando em arrependimento. E esses últimos 7 dias agora, esses 7 dias que se seguem, nós estaremos focando em consagração, para fecharmos os 21 dias, na última semana, focando sobre adoração. Portanto, é esse assunto que eu quero tratar com você nesta noite: consagração. Alguns anos atrás, eu fui pregar em um reencontro e o tema que me foi sugerido foi exatamente consagração. Eu nunca tinha pregado esse tema, isso faz uns 7 a 8 anos, mas o Espírito Santo me levou exatamente ao texto de Levítico capítulo 8, e desde aquele dia eu tenho pregado essa mensagem algumas vezes, e nunca vi ninguém pregar essa mensagem, com exceção de sexta-feira passada, quando a apóstola Valnice esteve ministrando dentro desse texto de Levítico capítulo 8. Eu fiquei até surpreso, porque alguns pontos que ela estava abordando ali em Levítico 8 são exatamente os pontos que Deus me deu quando eu estava estudando há um tempo atrás para pregar sobre esse assunto aqui em Levítico capítulo 8. Graças a Deus, porque a Bíblia é uma só e o Espírito Santo é um só, que não inspira só uma pessoa, mas que reparte a sua revelação com todos aqueles cujo coração estiverem conectados nele. Então, Levítico capítulo 8, abra sua Bíblia em Levítico capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 1, não vamos fazer uma leitura muito extensa, vamos pular alguns textos, que nós queremos aproveitar bem o tempo que nos resta. Levítico capítulo 8, versículo 1 diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: toma Arão e a seus filhos com ele, e os vestidos e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Versículo 6 agora. E Moisés fez chegar a Arão e os seus filhos, e os lavou com água. Versículo 7. E lhes vestiu a túnica, e cingiu com o cinto, e pôs sobre ele o manto, também pôs sobre ele o éfode, cingiu-e com o cinto lavrado do éfode, e apertou com ele. Versículo 17. Depois derramou o azeite da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu para santificá-lo. E agora, o versículo 22. Fez, pois, chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão com os seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e o degolou, e Moisés tomou do seu sangue, e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da sua mão direita, e sobre a ponta do seu polegar direito. Nós estamos aqui diante de um texto altamente tipológico. Na verdade, o livro de Levítico é um dos livros mais tipológicos da Bíblia. Os sacrifícios levíticos apontam para realidades espirituais no Novo Testamento. Já dizia Agostinho
que o Novo Testamento está escondido no Antigo Testamento, e o Antigo Testamento está revelado no Novo. Então, muitas realidades que nós vamos encontrar aqui no capítulo 8 de Levíticos apontam para Cristo, apontam para a obra redentiva de Cristo no Calvário, que estão reveladas no Antigo Testamento. Portanto, se você quiser ter uma compreensão maior do livro de Levítico, você precisa ler o livro de Hebreus. O livro de Hebreus é uma interpretação de algumas partes de Levítico. Mas aqui, como nós estamos falando de consagração durante esses 7 dias, aqui nós encontramos a consagração dos filhos de Arão para o sacerdócio levítico. O interessante é que a palavra hebraica para consagração é Nézer, de onde vem Nazireu, que quer dizer separado para ser dedicado. Então toda pessoa que é consagrada, ela é separada para ser dedicada. Essa é a etimologia da palavra consagração. Aqui nós vamos ver a consagração dos sacerdotes. Na antiga aliança, ninguém ia diretamente a Deus como pessoa. Para ir a Deus, ia via sacerdote, intermédio sacerdote. O sacerdote era o representante de Deus pelo povo. E ninguém entrava no lugar santíssimo, no lugar da santidade de Deus, sozinho. Ia via sacerdote. Só o sacerdote entrava no lugar santo e só o sumo sacerdote no santíssimo. Mas graças a Deus, que na cruz do Calvário, o véu do templo foi rasgado, e Pedro diz que hoje a igreja é uma nação sacerdotal. Hoje cada crente pode ir diretamente à presença de Deus. É o chamado sacerdócio universal de todos os crentes. Mas nós vamos ver algumas realidades aqui no capítulo 8 de Levítico que apontam para nós como sacerdotes, que precisamos ser consagrados a Deus. Porque a consagração ela tem 2 lados. Ela tem o lado de Deus e tem o lado humano. O lado de Deus é chamado santificação, que você vai encontrar aqui no capítulo 8 de Levítico, pelo menos 5 vezes a menção da palavra santificar, santificou, santificá-los. É por isso que 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, a palavra diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aqueles que foram santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santo. Então veja aí, nesse texto, os 2 aspectos da santificação. Primeiro, a igreja foi santificada em Cristo. Na salvação, Cristo nos separou para Ele. Isso se chama santificação como ato soteriológico, como ato da salvação. Mas depois Paulo diz chamados para ser santos. Aí vem a nossa parte. Aí vem a santificação processual. E aí é onde entra a consagração. Então, santificar é a parte de Deus na salvação. Consagrar é a parte minha e sua. E nós vamos encontrar aqui no capítulo 8 de Levítico pelo menos 4 elementos da consagração. O primeiro elemento está no versículo 6, é a água. O segundo elemento está no versículo 7, as vestes. O terceiro elemento está nos versículos 10, 11 e 12, o azeite. E o quarto elemento está nos versículos 14, 18, 22 e 23, o sangue. Então veja, 4 elementos de Deus para a nossa consagração. Diga comigo aí na sua casa: água, vestes, azeite e sangue. Esses são os 4 elementos de Deus para a nossa consagração, que estão aqui em Levítico capítulo 8. Agora, vamos observar algumas coisas antes de a gente tratar desses 4 elementos. Primeiro, a primeira coisa é que a consagração tem que ser pública. Veja, o versículo de número 3 diz assim: ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Todo mundo tinha que ver a consagração dos sacerdotes. A consagração não era dentro da tenda, era a porta da tenda, para ser publicada. Então Deus chama Moisés. Moisés, sim senhor. Chama Arão, sim senhor. Quem mais?
chama os filhos de Arão, Itamar, Eliezer, Nadab, Abiú. Sim, Senhor, o que mais? Vai consagrar eles. Então vamos consagrar eles aqui dentro da tenda da congregação, né, Senhor? Uma coisa bem secreta, só para a gente que não, Moisés, leva eles para fora da tenda da congregação, porque todo mundo tem que ver que eles são consagrados. A primeira lição que eu aprendo aqui nesse texto é que consagração não é só algo interno, interior, mas é algo externo, exterior. Você tem que ter uma consagração particular com Deus, mas você precisa publicar a sua consagração. As pessoas precisam saber que você é crente, meu irmão. Porque crente no domingo, dentro das quatro paredes do templo, infelizmente vocês estão em casa agora, né? Em nome de Jesus, essa crise está passando e a gente vai voltar a se congregar, porque é importante esse contato pessoal, esse calor cristão também. Mas ser crente dentro das quatro paredes é muito bom. Eu quero ver você ser consagrado lá fora. Eu quero ver se você é crente na faculdade, no local de trabalho. Consagração tem que ser publicada, é fora das portas da tenda e todo mundo tem que ver, meu irmão. Porque não adianta você colocar a Bíblia debaixo do braço e vir com a Bíblia para o domingo e durante a semana o seu testemunho contrariar tudo quanto você professa na sua fé. É por isso que o adágio diz, né, a frase, não é nem um adágio, uma frase célebre: nós somos a Bíblia que o mundo lê. A primeira lição é essa: para haver consagração tem que haver testemunho público. A consagração é um testemunho público. A segunda realidade, ou a segunda lição que eu aprendo aqui nesse texto, está no versículo 4, que é a obediência. Veja como diz o versículo: fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara. Moisés obedeceu. Moisés, sim, Deus. Chama Arão, quem mais, Deus? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, os 4 filhos de Arão. E o que? Leva eles para a porta da tenda de congregação, eu vou consagrá-los, você vai consagrá-los. Todo mundo tem que ver, tem que ser público. Aí você acha que Moisés ficou questionando: mas para que, Deus? Aqui dentro da tenda da congregação está tudo ok, tudo bem. Não precisa disso aí para todo mundo ver. E você acha que Moisés ficou questionando a Deus? Não. O texto diz: Moisés fez como o Senhor lhe ordenara. Porque Deus não está pedindo que eu e você ore. Deus não está implorando que eu e você leiam a Bíblia. Deus não está implorando que eu e você sirvamos a Ele com alegria no nosso coração, sejamos crentes fervorosos e dedicados. Deus não pede nada a ninguém, porque Ele é Deus. Então Ele está ordenando. O papel de Deus é mandar, e o meu e o seu papel é obedecer. Moisés fez como Deus lhe ordenara. Você está disposto a fazer tudo quanto Deus ordenou aqui na palavra? A palavra está aqui para ser obedecida. Quem não obedece, Deus, quem não obedece, autoridade constituída, seja ela civil ou não, quem não obedece, autoridade espiritual, quem não obedece, autoridade paternal, maternal, quem não obedece, pai, mãe, quem não obedece, professor, quem não obedece a ninguém, jamais obedecerá a Deus também e vai andar na contramão da bênção. Porque, como diz o nosso apóstolo Rinaldo, o segredo da bênção é a obediência. Moisés, sim, Deus, consagrar a Arão e seus filhos. Aqui estou, Senhor, para te obedecer. E então nós vamos falar agora dos 4 elementos aqui que eu encontro no texto para a santificação. O primeiro elemento é a água. Veja, versículo 6. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos e os lavou com água. Esse é o primeiro elemento tipológico de Levítico
capítulo 8 para a consagração do cristão que hoje é chamado para o sacerdócio universal. Água. Água é um elemento indispensável para a sobrevivência humana. Você há de convir comigo que sem água ninguém vive. Até porque de 60% a 70% do nosso corpo é formado por água. Suor, água, lágrima, água, urina, água, saliva, água. E você sabe que existe mais água do que terra no mundo. Mas existe duas funções na água que são preponderantes. Duas funções que a água tem, que sem essas duas funções de água não há sobrevivência. Qual é a primeira função? Você sabe aí? Sabe, Rogério? A primeira função básica da água é dessedentar, matar a sede. Se alguém não tomar água, meu irmão, depois de 3 dias desidrata e vai morrer. A realidade é essa. E o segundo elemento principal da água, lavar, exatamente. Olha, se você você não gosta de tomar banho, não se aproxime muito de mim, viu? Imagina aí um camarada 2 semanas sem tomar banho. Ele pode botar o melhor perfume, vestir a melhor roupa, ele pode estar muito elegante, mas 2, 3 semanas sem tomar banho, ninguém quer se aproximar. Agora, santificação no Antigo Testamento está ligada a tomar banho. Todas as vezes que Deus ia mandar o povo santificar no Antigo Testamento, dizia: vão tomar banho. Então aprenda, né? A gente está muito higiênico agora, depois dessa pandemia, né? Lava as mãos até o couro ficar fino, lava não sei quantas vezes, toma não sei quantos banhos. Esses hábitos de higiene devem fazer parte do nosso dia a dia. Mas isso aqui, queridos, não está aqui por acaso. Isso é um elemento espiritual. Então, água. Em Levítico, aqui no capítulo 8, você vai encontrar a menção de água aqui no versículo 6, que Moisés lavou os filhos de Arão. Você vai encontrar no versículo 21, que as entranhas do cordeiro e as pernas tinham que ser lavadas, porque água é um tipo da purificação feita pela palavra de Deus. É por isso que quando Paulo vai falar de santificação na carta aos Efésios, ele vai trazer o paralelo entre o marido e Cristo, a esposa e a igreja. Ele diz assim: Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar pela lavagem da água, pela palavra. Então eu posso ver Moisés. Vem cá, Rogério, de longe a gente não pode ficar perto. Vem cá, Gabriel, você aqui também. Vem, Gerson. De longe, a hora que eu não posso ficar perto de você, que tem que ficar pelo menos 1 metro de distância. Mas eu vou ilustrar isso aqui. Vem cá, Gerson. Fica aqui distante, né? Mas olhando para mim assim, olha aqui assim. Aí estão os filhos de Arão. Os outros 2 vão chegar ainda, né? Pelo menos 3 aí. E Deus disse: Moisés, consagrar Arão e seus filhos. O que é que eu faço, Deus? Pega uma bacia de água. E lá vem Moisés com uma bacia de água. A primeira coisa que Moisés faz é joga água e dá um banho e lava. Eu quero dizer para você que é isso que Cristo fez com cada um de nós. Cristo tem uma bacia nas mãos. A bacia se chama a palavra de Deus, e Ele está santificando, Ele está lavando, Ele está purificando a sua noiva, que é a igreja. Essa noite aqui você está recebendo água. Eu estou jogando água sobre você, a água da palavra que santifica, porque Jesus disse: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Cerimonial, litúrgico, religioso não santifica ninguém. Regras e dogmas humanos não santificam ninguém. Mas a palavra de Deus é o instrumento da nossa santificação. Você quer ser santificado? Tome banho de Bíblia todo dia, meu irmão. Porque tem pessoas que vêm para a igreja com perfume francês, os melhores perfumes, altamente higiênico, cheira muito bem humanamente falando, mas se você tem narina espiritual e você chega perto dele, ele fede a pornografia, a promiscuidade, ele fede a ódio, a rancor, a prepotência, a orgulho, a mundanismo. Então, o primeiro elemento aqui é a água.
Primeiro elemento de santificação. É por isso que Tito, Paulo escrevendo a Tito, compara a salvação a um banho. Paulo diz: Tito, não por obra de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, porque a salvação é ato da misericórdia de Deus. Segundo a sua misericórdia nos salvou. Como? Pela lavagem da regeneração e pela renovação do Espírito Santo. Então entregar a vida a Jesus é tomar um banho, meu irmão. Jesus nos encontrou lá no poço, no charco de lama, lambuzado de lama, cheia de lama, lama da pornografia, lama da licenciosidade, lama do orgulho, lama das drogas, dos vícios do mundo, fedendo, cheio de lama. Ele foi lá, estendeu a mão dele lá, ele entrou no poço por nós lá, no charco, nos arrancou, nos trouxe para a sua casa, que é a sua igreja, e aquele abriu um chuveiro chamado salvação e santificação, e nos molhou com a sua palavra, e nos lavou com a sua palavra, lavou a nossa mente, lavou o nosso coração, mudou os nossos hábitos. O primeiro elemento da consagração do cristão é ser banhado com as águas cristalinas e límpidas da palavra de Deus. Eu podia contar aqui tantas experiências, mas eu estava pregando há muitos anos atrás de uma pessoa, e um moço veio à frente, entregou a vida dele a Jesus chorando. Depois ele se afastou, depois ele voltou para a igreja de novo, só que ele era viciado em crack, maconha, cocaína e álcool. Tombava, se levantava, caía, se levantava. Um dia ele está saindo do tempo da igreja, ele olha para o pastor e diz: eu queria ser como o senhor. Aí o pastor disse: tem que ter alimento. Que alimento? A Bíblia. Aquele moço se trancou dentro do quarto e começou a ler. Ele falou para mim depois: eu ganhei para Jesus e hoje ele é meu amigo, mora em outra cidade. E trancado naquele quarto, ele disse que começou a ler a Bíblia. E quando ele começou a ler ali sobre o nascimento de Jesus, Jesus nasce no meu coração. Quando ele leu que Jesus foi batizado por João Batista no Jordão, ele disse: Jesus, me lava, me batiza com a tua graça, com a sua misericórdia. Quando ele leu que Jesus venceu Satanás no deserto, ele disse: Jesus, me dá força para vencer a tentação, para conseguir vencer as drogas. Sabe o que aconteceu? Ele disse que quando ia lendo a Bíblia ia lavando os pecados dele, ia lavando os vícios, e hoje ele é liberto para a glória de Jesus e é um pastor. Então aqui está o primeiro elemento: água. E o segundo elemento, pastor? Vestes. Veja, verso 7. E lhe vestiu a túnica e cingiu com o cinto, e sobre ele pôs o manto, também pôs sobre ele o éfode, e cingiu com o cinto lavrado do éfode, e apertou com ele. Esse é o segundo elemento. Primeiro tem que tomar banho. Então Moisés lavou Arão e seus filhos. Por quê, irmão? Vestir uma roupa bem bonita e bem elegante sem tomar banho não combina, não é? Primeiro eles foram lavados, segundo eles foram vestidos. O segundo elemento da santificação é a vestimenta sacerdotal. Você já vestiu as vestes sacerdotais? As vestes que dignificam você como homem ou mulher de Deus? Aqui nesse caso o sacerdote tinha 3 vestes especiais: o calção de linho, que fala da nossa justificação, a nossa absolvição no tribunal de Cristo; a túnica branca, que fala da nossa santificação; e o manto azul, que fala da nossa glorificação. Eu não tenho tempo, porque eu só tenho agora aqui 10 minutos para terminar a mensagem. Em 10 minutos eu vou terminar essa mensagem, porque eu quero deixar você com o apóstolo Valnice daqui a pouco, às 18 horas. Mas, como toda a realidade do Antigo Testamento aponta para o Novo, e eu não vou me deter aqui, tem muitas coisas nas vestes do sacerdote aqui, como o cinto, que fala da sua sustentação, a verdade que o sustenta. Tem aqui o éfode, que fala da sua intenção santificada. Tem aqui o urim e o tumim, que fala da direção de Deus. Tem a mitra, que fala de uma mentalidade, de uma mente renovada em Cristo Jesus. Eu não vou falar de nada disso, mas eu quero saber se você já se vestiu com as vestes da salvação, que Isaías profetizou no capítulo 61 do seu livro, versículo 10, que naquele dia ele disse: regozijar-me-ei no Senhor, porque ele me vestiu ou me vestirá com vestes de salvação. A primeira vez que o homem foi vestido com pele de animais foi quando ele está sendo expulso do Éden.
Porque o homem era revestido pela glória de Deus. Quando ele pecou, ele perdeu o brilho, ele se viu nu. E quando Deus se aproxima de Adão e diz: Adão, onde estás? Ele diz: Senhor, eu estava nu e me vesti. Mas como é que você estava nu? Você não está aí com folha de figueira? Então ele estava com uma saia de folha de figueira. Mas saia de folha de figueira fala da obra das nossas próprias mãos, não veste ninguém. É por isso que tem um antigo hino da harpa cristã que diz que meio de salvar se inventam, os homens inventam meio de salvar. Folha de figueira é obra das minhas mãos, é religiosidade. Religião não salva, não reveste ninguém de salvação. E quando Adão vai saindo: Adão, você pecou, você não pode ficar aqui no jardim. Sim, senhor. Para fora do jardim. E lá vai Adão e Eva saindo. Deus: ei, peraí. Mas sim, Deus, vocês não vão sair assim não. Da minha presença ninguém sai nu. Longe de Deus o homem veste pouca roupa, mas Deus não deixa o homem sair da presença dele sem ser espiado, ou seja, perdoado. Espiar é a palavra kipu, que quer dizer cobrir. E a gente vê aqui nesse texto essa palavra aparecendo aqui mais de uma vez. E Deus mata um cordeiro, eu acredito que foi um cordeiro. E aqui Adão e veste Eva, e eles saem vestidos com a pele do cordeiro, depois que o sangue do cordeiro foi derramado. Deixa eu dizer uma coisa a você: Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, derramou sangue no Calvário para te vestir da sua justiça e da sua salvação. Você está vestido de Adão ou você está vestido de Cristo? Há algumas características daquele que está vestido de Cristo. Deixa eu ler aqui para você, Colossenses. Se você quer acompanhar, pode acompanhar na sua Bíblia. Colossenses capítulo 3. Versículo 8. Olha o que aqui o Paulo está dizendo. Mas agora despojai-vos também de tudo. Despojar é tirar a roupa. Olha a roupa de Adão. Olha o que está colado, os emblemas, as etiquetas da roupa de Adão. Despojai-vos de tudo. Da ira, se você vive se irando. Da cólera, se você vive bufando como um touro selvagem, isso é roupa de Adão. Da malícia, se você é malicioso, roupa de Adão. Da maledicência, roupa de Adão. Das palavras torpes, roupa de Adão. Não mintais uns aos outros, de mentira, roupa de Adão. Agora o versículo 10, olha o que Paulo diz: e vos vestisseis do novo. Que novo é esse Cristo que se renova para o conhecimento, seguindo a imagem daquele que os criou? E aí ele vai mostrar as etiquetas da roupa de Cristo em mim, das vestes de Cristo. Entranha de misericórdia. Só quem está vestido de Cristo tem misericórdia verdadeira, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Essas são as vestes que você precisa vestir para você viver uma plena e inteira consagração. Os dois últimos elementos são no versículo 12, o óleo. Arão, Itamar, Eliezer, Nadab e Abiú, venham cá. Vocês já estão vestidos, vocês já estão lavados, mas vocês precisam de outro elemento. E a Bíblia diz que Moisés pegou o chifre, ou o vaso, não sei qual era o recipiente que estava lá, a Bíblia não diz aqui, mas geralmente se ungia com o chofar, né, o chifre do carneiro. E a Bíblia diz que Moisés derramou óleo sobre a cabeça de Arão e seus filhos. Derramou, porque primeiro a unção vem de cima. Ninguém produz unção. Um animador de auditório não produz unção. Unção não se adquire com intelectualidade, com avultamento teológico. Teologia é muito bom, mas unção, meu irmão, tem que vir do alto. A unção vem de Deus. Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O óleo da unção, que é um tipo do poder do Espírito Santo, vem de cima. Segundo, Moisés não colocou em contra-gotas pingos de unção na cabeça de Arão. Diz que ele
derramou. Então o que Deus quer fazer em nossos dias é derramar o seu óleo, derramar a unção sobre nós. E o que é unção? É a habilidade para cumprir o seu ministério. É a unção que muda a identidade, é a unção que dá a ousadia, é a unção que dá a habilidade para você entrar nos territórios do inimigo e saquear o inferno e povoar o céu. E termino agora falando do último elemento da unção, que é da consagração, aliás, que é o sangue. E aqui nós vamos ver o sangue derramado por 3 vezes. Primeiro, no versículo 14, é o sangue de um novilho que é derramado para expiar, a expiação, ou seja, o pecado ser coberto. Isso é uma palavra teológica, né? Que não aparece no Novo Testamento. No Novo Testamento é propiciação, no Antigo Testamento é expiação, que era a tampa da arca, que é chamada de propiciatório. Então, o sangue de Jesus foi derramado em primeiro lugar para expiar os nossos pecados, para nos perdoar. Só há perdão no sangue de Cristo. E aqui o novilho é puxado pelas pontas. Moisés traz um novilho, sacrifica, porque ou morre o pecador ou morre o animal inocente. O salário do pecado é a morte. Como Deus não queria que o pecador morresse, alguém tinha que pagar o preço do pecado, porque tudo aquilo apontava para a cruz. Sangue o animal, e a Bíblia diz que ele pega o sangue da expiação, né? Coloca sobre as pontas do altar e derrama a base do altar. O altar é a cruz. A expiação dos nossos pecados, a nossa salvação só acontece aos pés da cruz, onde o sangue de Cristo, o sacrifício perfeito, foi derramado às bases do altar. Depois nós vamos encontrar o sangue aqui no versículo 18, o carneiro do holocausto. Verso 18 diz: depois fez chegar o carneiro do holocausto. Agora, se o novilho fala de perdão, expiação, o carneiro do holocausto fala da adoração. Porque holocausto era sacrifício de adoração. A palavra olá, que quer dizer elevação ou subir. Você acha que Deus ia cheirar o bom cheiro do churrasco, daquele carneiro assado? Não. Quando o indivíduo colocava as mãos sobre o sacrifício, ele estava se identificando. E quando a fumaça subia, quem subia era o adorador. Então Deus sentiu o cheiro, era do adorador. Agora a adoração verdadeira tem que ser baseada no sangue de Cristo. É por isso que precisamos cantar mais sobre o sangue, pregar mais sobre o sangue. Não há adoração em espírito e em verdade, não há adoração em santidade, não há adoração que atraia o coração de Deus, se não houver derramamento de sangue. E Cristo já derramou o sangue por nós, para que nós possamos ser adoradores que entram no santo dos santos, no lugar da intimidade, no lugar secreto, por causa do sangue derramado. E a terceira vez que o sangue é mencionado é no versículo 22, que é exatamente o sangue para consagrar. Veja, no versículo 14 o sangue expia, perdoa. No versículo 18 o sangue é elemento de adoração. Mas nos versículos 22 e 23 o sangue consagra, chamado carneiro da consagração. Moisés traz o carneiro para consagrar, o sacerdote derrama o sangue. E aí Moisés vai fazer algumas coisas. Primeiro, ele vai colocar sangue na ponta da orelha direita de Arão e de seus filhos, querendo dizer: escute as coisas direitas, ouça as coisas direitas. Deixa eu te dar um conselho. Você já é expert, você já é doutor em coronavírus, irmão. Você já sabe quantas pessoas morreram na Itália, quantas estão morrendo na Espanha. Você já sabe que tem que lavar as mãos várias vezes. Quando chegar em casa tem que deixar o sapato lá de fora, escrovar a sola do sapato. Você não tem mais o que aprender de coronavírus. Então desliga essa televisão, deixa de estar ouvindo notícia de tragédia, de desgraça, porque tem muito. Olha, quando terminar a pandemia, vai ter mais gente doente da cabeça do que de coronavírus, com depressão, porque está escutando o que os noticiários catastróficos estão propagando por aí. Marca a tua audição, a tua orelha direita com o sangue de Jesus. Ao invés de você estar o dia todinho nas redes sociais pesquisando o que você já sabe de coronavírus, compra as recomendações do Ministério da Saúde,
Mas deixa eu te dar um conselho, pega a tua Bíblia e vai ler, querido. Sabe por quê? Quando você deixa ouvir, entrar pelos seus ouvidos notícias catastróficas, desastrosas, de que vai morrer a metade do mundo, e você acredita nisso, isso abala a sua fé. E o que é o medo? O medo é a fé ao contrário. O medo atrai a maldição. Se a fé atrai a bênção, o medo atrai a maldição. Então vamos ungir a nossa orelha direita com sangue do Cordeiro. Vamos ouvir as coisas direitas, vamos ouvir a voz do Espírito Santo, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos ouvir as mensagens de esperança. Eu quero dizer que a tua vida está coberta pelo sangue de Jesus, e você está protegido. Creia nisso, receba essa palavra no seu coração. Depois, o sangue era colocado no polegar da mão direita. Isso quer dizer, faça a coisa certa, ajude as pessoas. Tem muita gente que está precisando, e você, se você tem sangue no polegar direito, irmão, fala de ação, é para ajudar, é para levantar as pessoas. Você sabe que os políticos não farão nada pelo Brasil, porque se eles quisessem fazer, é só eles repartir a metade dos benefícios que ele tem e entregar para o povo, que ia resolver. Então não espere deles, eles não farão isso. Mas você que conhece a palavra, você sabe alguém que está precisando, você pode até não poder ir na casa da pessoa por causa do isolamento social, mas você tem uma mão para de longe, ou gravar um vídeo e dizer: eu te abençoo em nome de Jesus, eu te ajudo. Você pode levar uma cesta básica, você pode levar um material higiênico, você pode ajudar de alguma forma. Sabe por quê? A seu polegar direito foi marcado pelo sangue do Cordeiro que te consagrou, para você fazer as coisas certas e usar a sua mão da maneira certa. E terminando agora, faltou um minuto para me terminar. Terminando agora, em último lugar, o polegar do pé direito era ungido com sangue, que Deus estava dizendo assim: ande da maneira certa, se comporte da maneira certa. Como é que você tem andado, hein? Em desespero, em negativismo, em incredulidade? Sabe de uma coisa? A caminhada do cristão é uma caminhada de fé. Sangue no polegar do pé direito quer dizer andar nas passadas da fé. Eu não estou vendo nada, mas eu estou indo porque eu creio e porque eu fui consagrado. Meu ouvido está untado com o sangue de Jesus, a minha mão está untada com o sangue de Jesus, o meu pé está untado com o sangue de Jesus. Eu vou ouvir a coisa direita, eu vou fazer a coisa direita, e eu vou andar da maneira direita. Deus te abençoe. Vamos ter um louvor agora.